O Ângelo Brigato Esther contribuiu com o Superchat, agradeço ao Ângelo, vai participar do sorteio no final do programa. Ele pergunta qual a principal crítica à obra de Paulo Freire? Bom, então muitas críticas. Ele é uma pessoa muito criticada, como todas as pessoas que criam teorias e práticas relevantes, né? Digamos que, para começar, na crítica que vem da direita, que é mais fácil, né? A direita acusa o Paulo Freire de fazer um processo doutrinador para a rebelião ou para o comunismo, né? De uma forma bastante irresponsável, digamos, né? Porque, na realidade, é tudo ao contrário. Então, a crítica da direita, a gente está um pouco familiarizado já, porque o Paulo Freire, nos últimos tempos, foi muito caluniado, e a crítica passa por isso, por dizer que ele é um doutrinador marxista, que ele quer impor uma ideologia nos seus educandos, que o método de alfabetização dele, na verdade, é um método de recrutamento para a guerrilha, né? Então, eu não sei nem se a gente pode chamar isso de crítica, porque é um pouco no campo da calúnia, né? Mas existe, está aí circulando, a gente não pode ignorar, a gente tem que também responder a isso. Porque muitas pessoas desavisadas vão comprar essa ideia assistindo youtubers por aí, né? E é importante a gente estar preparado para desconstruir essa ideia. Talvez o mais interessante seja o debate do Paulo Freire dentro do campo progressista, porque ele foi criticado no campo progressista. Ele foi criticado no próprio Chile por alguns setores do marxismo chileno que acreditavam que ele era um idealista, ou que ele privilegiava as mudanças subjetivas, que ele privilegiava a subjetividade em relação às mudanças da estrutura econômico-social. Acontece que essa crítica que foi feita para ele diretamente, né? Vou dar até contar uma anedota sobre essa crítica. Em 1971, o Paulo Freire, que está morando em Genebra já, ele volta para o Chile, o Allende é presidente, e ele é convidado pela Marcela Garrardo, que é uma das suas grandes amigas chilenas, a ir para o Instituto Pedagógico da Universidade Católica do Chile para realizar uma entrevista. Essa entrevista está publicada num documento e até analisei essa entrevista na minha tese de doutorado. Esse grupo de estudantes de pedagogia chilenos que vão receber e entrevistar o Paulo Freire são muito marxistas, são muito comunistas. E tem uma certa predisposição a achar o Paulo Freire idealista e a criticá-lo. Então, a primeira pergunta que fazem sobre ele, para ele, é a seguinte: Paulo Freire, por que no Pedagogia do Oprimido você não fala em proletariado, burguesia e luta de classes? E dá para perceber, lendo a resposta do Paulo Freire, que ele fica muito indignado com essa pergunta, muito. Ele fala assim, ora, existe classe social no meu livro, e o meu livro é inteiro sobre opressores e oprimidos. Eu não achei que fosse necessário explicar que quando eu falo opressores e oprimidos na sociedade capitalista, eu estou falando de classes sociais, como se fosse uma obviedade, né? Você está me perguntando uma obviedade. É quase como você não interpretou meu livro corretamente. Então, existia uma certa crítica dogmática ao Paulo Freire, porque ele não é panfletário. Porque ele não fala as coisas dentro das palavras da cartilha. Então, o comunismo de faceta mais dogmática criticava ele, porque achava que oprimidos e opressores era muito vago, era coisa de humanismo cristão, né? Inclusive, ele é um cristão super sincero, né? Ele sempre diz que os diálogos, tem isso no YouTube, inclusive, ele falando, os diálogos que ele teve com Marx nunca o impediram de prosseguir os diálogos que ele tem com Cristo, né? Então, ele é um legítimo, genuíno marxista cristão. E eu acredito que essa tradição do marxismo cristão tem um patrimônio de educação popular que é impressionante, que a gente precisa aproveitar como movimento social, como esquerda brasileira, né? Então, tem esse tipo de crítica. O Paulo Freire serve para qualquer coisa. O Paulo Freire você pode aplicar, por exemplo, no Chile falava, o Eduardo Frei, que é um democrata cristão anticomunista, aplicou o Paulo Freire, né? Então, é qualquer coisa, qualquer setor político pode falar que está aplicando o Paulo Freire. Mas aí tem os debates de que tipo de instrumentalização outros setores políticos que são mais conservadores
ou que são até anticomunistas, fazem do Paulo Freire. E aí eu tenho um exemplo muito atual para nosso debate brasileiro. A nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que tem uma matriz neoliberal, também é utilizada em debates pedagógicos atuais das fundações, das grandes empresas que estão patrocinando esse trabalho, esse processo, né, como pedagogia que tem uma permeabilidade, que tem uma flexibilidade, e com isso eles reivindicam em alguns momentos o Paulo Freire. O Paulo Freire é instrumentalizado hoje no Brasil pela educação neoliberal. Por quê? Como o Paulo Freire propõe um processo pedagógico que não é rígido, é um processo pedagógico profundamente espontâneo também, ele tem planejamento, ele tem método, mas ele depende da interpelação do outro, né? O processo pedagógico freiriano precisa da interpelação do outro para acontecer. Uma boa aula que tem um método freiriano é aquela que o professor nem sempre acerta o tempo que ele vai organizar, porque quer dizer que os alunos participaram muito, o professor errou o tempo do cronograma do tempo da aula. No final, isso é um bom sinal, porque ele foi interpelado, e isso é bom, né? Porém, essa, digamos, a palavra flexibilidade é muito neoliberal, eu não queria usar ela, né? Mas essa espontaneidade do processo pedagógico freiriano, ela é instrumentalizada pela educação neoliberal a partir da educação flexível. Vamos fazer no novo ensino médio itinerários formativos. E aí cada escola decide o que fazer. Né? Nossa, isso tem uma capacidade de instrumentalização do Freire que não é pequena. E eu acho isso muito mais perigoso do que a crítica da extrema-direita. Porque a crítica da extrema-direita, ela acabou até fazendo o Freire crescer, de certa forma. Agora, a instrumentalização neoliberal do Paulo Freire está vencendo o debate pedagógico no Brasil hoje, com certeza. Então, tem novo ensino médio, tem Base Nacional Comum Curricular, que instrumentalizam o Paulo Freire, numa perspectiva da flexibilidade neoliberal, para gerar mão de obra precária, para um mercado de trabalho em frangalhos, que é o brasileiro. Isso é um problema que a gente tem que conversar sobre.